Saudações a todos, eu sou o camarada Gabriel, o idealizador do projeto Prometheus, essa mídia da onde eu falo convosco, e eu estou hoje para apresentar aqui o primeiro episódio, pós-prólogo. Para quem não assistiu, fica a recomendação do prólogo da nossa série The Grey Gnosticism, ou seja, a série a respeito do grande despertar sobre a doutrina que molda as diretrizes geopolíticas e religiosas do mundo, especialmente no século XXI, que é este onde nós vivemos. Bom, esse aqui vai ser o primeiro episódio de uma série de outros que ainda não estão definidos até o fim. E para começar, então, definitivamente, nós vamos ao foco principal: o deicídio e a Conferência de Salisbury. Pois bem, antes de começar, antes de mais nada, deixar aqui recomendado as nossas redes sociais, elas se encontram todas nos links externos do canal. Além disso, você pode encontrar na descrição do vídeo e também na tela aparecendo aí demais redes sociais das quais estão sob a nossa administração. Nós não controlamos nenhuma página ou perfil além dessas que são divulgadas pelas nossas fontes oficiais e não temos contrato com nenhuma editora, grupo ou participação em qualquer, até mesmo em grupo de WhatsApp. Não participamos de nada. Dito isso, vamos direto ao foco do vídeo. Pois bem, para começar, nós temos que voltar às origens da igreja primitiva e temos que ir um pouquinho antes ainda nos evangelhos e também nas cartas apostólicas. Para quem não sabe, a Bíblia Sagrada é dividida em duas fases: Antigo Testamento e Novo Testamento, sendo o Antigo Testamento a revelação da aliança e preparação do caminho entre o Pai e o povo separado, o povo hebreu, e o Novo Testamento sendo, então, a revelação definitiva do Filho e a conclusão da Antiga Aliança e o início da nova e eterna aliança, como diz o próprio Jesus Cristo durante a celebração da última Santa Ceia. Por que é importante a gente saber isso? Porque a gente, diferenciando os testamentos, nós diferenciamos as alianças e as fases bíblicas. Então, a igreja, para quem não sabe, pelos próprios padres apostólicos, pelo próprio tempo anterior, a igreja católica ela tem duas fases: a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Então, a mesma religião que era promulgada no deserto por Moisés e seus sacerdotes, ela evolui, ela cumpre o seu objetivo na chegada do Messias, na consumação da cruz, e ela se torna a Igreja Católica. Então, há uma sucessão religiosa que vem da religião instituída por Deus a partir de Moisés e Arão até a religião instituída por Cristo a partir de João Batista e São Pedro, certo? Então, é muito importante que a gente entenda que a religião cristã ela não é uma separação da religião de Moisés. Ela é a religião de Moisés na segunda etapa, que nós chamamos de a Nova Aliança. Então, a primeira fase dessa religião verdadeira e única é a religião de Moisés, é a Antiga Aliança. Acaba a Antiga Aliança, inicia a Nova, inicia-se então a religião cristã, sendo essa a mesma religião dos hebreus, só que concluída. A religião dos hebreus estava em construção, em processo de construção, certo? Dito isso, nós temos um problema grave, então, que é o judaísmo moderno, mais conhecido aí como talmúdico ou rabínico, padronizadamente conhecido como judaísmo rabínico. O que acontece? Quando os judeus rejeitam nosso Senhor Jesus Cristo e acontece a morte na cruz, a religião ela se fragmenta. Naquela época ela já não era pura, ela já estava contaminada, e é por isso que Cristo combate os fariseus e os saduceus. Quando há a rejeição integral, aqueles que estavam firmes na doutrina hebraica de Moisés, a doutrina correta,
eles se unem à Igreja de Jesus Cristo. Aqueles que preferiram seguir o Sinédrio se unem então aos fariseus. Quando ocorre a queda do templo pelas mãos da dinastia Flaviana Romana, né, sendo iniciada por Vespasiano e finalizada por Tito, quando cai o templo, o judaísmo não tem mais centralidade no templo, acaba de vez a religião que era existente naquela época e se inicia então a fase do judaísmo rabínico, a fase do retorno das sinagogas, né? Em escala global agora, não mais em lugares distantes de Israel, na época palestina, nem na Babilônia, certo? E por que é importante a gente entender isso? Porque a nova religião que é formada a partir da queda do templo, a partir da diáspora causada ali, porque os romanos destroem o templo e destroem toda aquela localização ali na Palestina, onde viviam os judeus, em Jerusalém. Ocorre a diáspora judaica pelo mundo e os romanos levam muitos como escravos para a Europa, especialmente para a Europa Oriental. Nós vamos ter uma nova definição do judaísmo, uma reformulação que arqueologicamente está comprovada, que é o judaísmo rabínico, ou seja, o Talmud, que é o livro sagrado do judaísmo rabínico, um dos livros sagrados e é o livro que rege a interpretação oficial, ou seja, é o livro da doutrina tirada supostamente da Torá, o que a gente sabe que não é verdade. Mas é o livro de interpretação da lei judaica, da religião judaica, da história judaica e também da Torá, né? Torá, Taná, no geral. Inclusive, o Zohar também ganha uma fração. Para quem não sabe, o Zohar é o estudo da Kabbalah, que é o judaísmo místico, que é outro assunto no momento. Então, o Talmud continua o seu desenvolvimento. O Talmud, que já começou o desenvolvimento desde épocas antigas, desde a época babilônica, ele passa a ganhar um desenvolvimento ainda maior no início ali da diáspora, e ele finaliza esse desenvolvimento para dar lugar à Cabala, né, para a Cabala passar a receber o desenvolvimento no lugar do Talmud, ali no comecinho da Idade Média, mais ou menos, aproximadamente, né, a época da cristandade, ou o início, né, da unificação sob o papado. E por que é importante entendermos isso? Porque é exatamente por conta desse movimento que o judaísmo hoje ele não é legítimo. Ele não é continuamente a mesma religião de Moisés. Ele recebeu uma atualização dos rabinos com uma doutrina centrada em um único ponto: a rejeição de que Cristo é o Messias e a proliferação da ideia messiânica judaica com os princípios próprios estabelecidos pelo Sinédrio, certo? Então é importante que você entenda esse ponto para que possamos entender essa questão do deicídio e da conferência de Salisbury. A gente está começando na primeira aula a partir disso porque essa é a gênese de tudo, né? A gênese de tudo é que o judaísmo se corrompe, a religião de Moisés, na verdade, perdão, ela vai se corrompendo conforme os judeus vão recebendo os exílios. Então, o judaísmo chega no Egito, eles adquirem costumes egípcios, eles vão sofrem influência da Pérsia, eles adquirem influência religiosa dos persas, eles sofrem o exílio babilônico, eles adquirem costumes babilônicos, e aí eles sofrem, por sua vez, em definitivo, a influência pagã final na rejeição de Jesus Cristo. Inclusive, quando eles chegam em Canaã, eles sofrem a influência pagã cananeia, que é narrado isso em todo o Antigo Testamento, de que desde que eles chegam em Canaã, existe uma casta sacerdotal que trai constantemente Deus, inclusive no templo, como narra o livro de Ezequiel, em troca do paganismo local, certo? Então, essa religião ela já se contamina com muitas doutrinas, e essas doutrinas contaminadas se tornam a lei e a moral, o que gera a interpretação farisaica e a interpretação dos saduceus. Os saduceus eles sofreram muita influência helenista, ou seja, eles passaram a acreditar muito mais em um materialismo das ideias da época
do que realmente na doutrina da Torá, né? Então, os saduceus são equivalentes hoje em dia a os judeus progressistas, que na sua maioria são ateus. Então, por exemplo, você poderia ver George Soros como um saduceu, certo? Enquanto os fariseus passaram a criar uma ideia de judaísmo perfeccionista, né, e extremamente de aparências, um judaísmo de liturgia e não de fé. Passaram a dar uma aparência de santidade para algo que eles mesmos acreditavam por conta de dar apenas privilégios. Então, hoje, esses fariseus seriam equivalentes aos sionistas. Benjamin Netanyahu, por exemplo, poderia ser considerado um fariseu, né? Até porque ele sofre influência direta de um grupo que vem diretamente dos fariseus, que é o Chabad Lubavitch, que é uma seita racídica judaica, né? Que praticamente influenciou o Ocidente e o Oriente inteiro. Ok? Bom, o que eu estou querendo concluir com isso? O judaísmo, quando Cristo chega, a religião hebraica, ela já estava numa corrupção moral em níveis alarmantes. Inclusive, uma das facções da época, os essênios, eles se retiram publicamente de Jerusalém e do templo por conta dessa corrupção, né? Eles não participam mais das práticas do templo por verem essa corrupção, e criam a sua dissidência, né? Enquanto isso, Cristo chega e percebe que tudo caiu. E ele passa a combater essa religião ativamente, a religião farisaica e a religião dos saduceus. Os saduceus, por sua vez, conspiram junto dos fariseus para eliminar Cristo, porque Cristo é uma ameaça ao status quo de poder dessas duas facções. Jesus, então, é capturado e ele é entregue aos romanos, a Pôncio Pilatos especificamente, o governador do Império Romano, e os saduceus e fariseus exigem a sua morte por blasfêmia, porque Jesus Cristo afirmou ser o Filho de Deus, né? E mais, ele menciona ser o próprio Deus quando ele diz, né, naquela discussão sobre Abraão, ele diz, eu sou, que vem do tetagrama sagrado, né, que quer dizer ali, o eu sou, que é a frase que Deus diz para Moisés no deserto, no Antigo Testamento, né? Então, essa ideia era que os judeus precisavam eliminar Jesus porque ele seria um blasfemo para a religião herética da época. Jesus, então, ele é entregue aos romanos, e os romanos, o próprio evangelho narra que, apesar de certa parte dos soldados agirem com sadismo contra Cristo, o governo romano não via ameaça em Jesus Cristo, especialmente Pôncio Pilatos, que ele inclusive vai ser venerado em tradições orientais como um beato a santo por sua posterior conversão. Ou seja, os orientais que viviam naquela região próxima ali de Jerusalém, da Turquia, ali nos arredores, especialmente na Turquia, eles tinham a compreensão de que Pôncio Pilatos inclusive chegou a se converter, certo? Aqui no Ocidente não é comum a gente ouvir isso, né? Muita gente até estranha o filme do Mel Gibson porque Pilatos é retratado como um cara bom no filme. Mas isso acontece especialmente por conta dessas tradições que foram se popularizando, especialmente durante a época das cruzadas, porque os soldados ocidentais saíam de regiões como a França, a Espanha, a Alemanha, no caso dos teutônicos, e assim por diante ali, e eles iam até o Oriente Médio, onde eles tinham contato com essas tradições, especialmente ali em Jerusalém, né? Ou na antiga Antioquia, que fica ali na Turquia, né? Então, mais especificamente, Pôncio Pilatos e o grupo governamental romano não desejava a crucificação de Jesus Cristo. Mas, sob uma pressão do Sinédrio, do lobby judaico da época e da população judaica, Cristo então ele é crucificado e ele é morto na cruz, né? E é a partir desse ponto onde se dividem definitivamente, já que Cristo já estava fazendo a separação, mas a partir daqui que a gente vai ter teologicamente a divisão entre os filhos da mulher, ou seja, a igreja,
contra os filhos da serpente, conforme diz o livro de Gênesis, né? Ou seja, da sinagoga de Satanás, né? Que é esse termo mais clássico usado na literatura antiga, né, cristã, que foi abandonada aí, posterior à reforma do Concílio do Vaticano II. Então, é um ponto interessante de se saber, porque Cristo vai ressuscitar, mas os judeus que seguiam o Sinédrio não acreditavam nisso. E eles queriam que Cristo fosse morto. Eles não estavam cumprindo ali porque Cristo disse que ia realmente ressuscitar e precisava morrer. Não, Cristo, conforme narra os evangelhos, Cristo veio para o povo, porque o Antigo Testamento inteiro preparava a sua chegada, e quando ele chega, ele é rejeitado pelo mesmo povo que foi responsável pela preparação do caminho do Messias, da chegada do Messias, né? E aqui se cria um problema muito grande. Por quê? A partir do momento em que Cristo veio para o seu povo e eles o rejeitam, este povo perde o elo com Deus. Isso é retratado especialmente nas frases do próprio Jesus Cristo, dizendo que eles têm por pai o diabo, mas mais especificamente na queda do templo, né? Como Cristo diz que o templo cairia, o templo cai em 70 depois de Cristo, né? Ou seja, ali quase cerca de 40 anos da morte de Jesus Cristo, e que vai morrer entre 30 e 33 anos, né? No ano 70 ali, cai o templo, conforme Cristo disse. E antes disso, durante a crucificação, se rasga o véu do templo, ou seja, a presença do Altíssimo, que existia lá, não existe mais, né? Ou seja, os judeus perdem acesso a Deus. E eles mesmos continuam a um grau elevado de perder o acesso ao impor a si mesmos uma maldição, que é quando Pilatos diz que ele lava as mãos do sangue de Cristo, eles dizem que esse sangue caia sobre nós e os nossos descendentes. E é exatamente aqui que a gente precisava chegar para começar a tratar a respeito do deicídio. O que quer dizer a palavra deicídio? Deicídio é uma junção entre Deus e homicídio, né? Nesse caso, deicídio quer dizer literalmente assassinato de Deus, né? Os deicidas são os assassinos de Deus. Por quê? Porque toda a gênese do cristianismo é que Jesus Cristo é o Deus encarnado. Como diz no Evangelho de João, que a gente lê no final de toda a Santa Missa, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Santa Missa, a verdadeira, né, no caso, dos ritos tradicionais da Igreja Católica. Então, quando Deus encarna, ele se torna especialmente um ser humano. E é isso que a gente vai chamar de união hipostática, ou seja, a perfeita unidade entre o divino e o humano em Jesus Cristo, que é tanto homem quanto Deus. Ou seja, Jesus Cristo sendo morto, os seus assassinos são deicidas, assassinos de Deus, Deus Filho, não Deus Pai. Lembremos do conceito da Trindade. E isso é um consenso apostólico e patrístico, ou seja, as bases da Igreja cristã católica e as bases do Evangelho e das cartas apostólicas é que os judeus assassinaram Cristo e eles são deicidas. E isso vai além, né? O apóstolo Paulo vai dizer que eles mataram Cristo, os profetas, e são inimigos de todos os homens. E isso se vê especificamente por conta, deixando muito claro, de que por serem inimigos da religião verdadeira, eles são inimigos da salvação, e neste caso são inimigos da humanidade, porque eles impedem que a humanidade tenha acesso à salvação, certo? Deixando isso muito claro aqui, que isso não se trata de uma distinção racial, mas uma distinção teológica, que pela visão do apóstolo Paulo, segundo o Evangelho, segundo as Escrituras, né, segundo as cartas paulinas, na verdade, nem o Evangelho, são que, ao impedirem o acesso a Jesus Cristo, eles condenam a humanidade. Então, eles são vistos como inimigos da humanidade a partir desse ponto. Então, é importante que tenhamos isso em mente para que possamos entender o conceito do deicídio.
quando os judeus dizem que este sangue caia sobre nós e nossos descendentes, eles, o mesmo sangue que Jesus Cristo vai dizer, eis o sangue, né, o cálice da nova aliança, nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos. Quando Cristo faz isso, ele entrega esse sangue na cruz para salvar os seres humanos, para lavar a humanidade dos pecados, né, para purgar os pecados do homem. Mas esse mesmo sangue que salva os que aceitam Cristo condena os judeus, certo? Pelas próprias palavras dos judeus, não porque Deus foi lá e condenou-os, mas porque os próprios judeus dizem que esse sangue caia sobre nós, os nossos descendentes, né? Então, quando isso acontece, eles mesmos, a morte de Cristo salva os gentios e condena os judeus, ok? E os padres da patrística, a base da igreja primitiva, das catacumbas, e posteriormente a igreja, quando ela se estabelece, pós-Nicéia também, né, ali, contemporâneo também a Agostinho, entre outros como Crisóstomo, esses padres entenderam perfeitamente isso. São João Crisóstomo foi além, né? Ele entendeu e combateu ativamente, especialmente cristãos que voltavam à prática judaizantes, né? Então, quando nós tratamos essa questão, ela se tornou tabu de ser falada, né? E a gente logo já vai entender por quê. Mas é um fato de que é um consenso apostólico e patrístico e escolástico, ou seja, a filosofia que dá alicerce à igreja da cristandade medieval, né, da época do medievo, erroneamente chamada de Idade Média, mas ali da época da cristandade, a gênese de toda a igreja católica até 1958 era de que os judeus estão em inimizade com Deus até o momento deles se converterem, por terem rejeitado o Filho de Deus e por terem condenado a si mesmos. Ok? Esse é o conceito da Igreja Católica. Sempre foi. E é inegável que isso foi adulterado. Ok? Mas, voltando um pouco, os padres patrísticos, especialmente Santo Agostinho, eles vão tratar sobre qual que é o papel, então, dessa nova religião judaica rabínica. Agostinho vai dizer, Santo Agostinho de Hipona, vai dizer que os judeus, eles devem continuar livremente praticando a sua religião, eles devem ter o acesso ao que eles quiserem, contanto que não interfiram na manutenção da sociedade cristã, né, segundo Agostinho. Então, Agostinho de Hipona vai tratar especialmente de que os judeus dessa nova religião, inventada pelos rabinos pós-exílio e já estava fomentada pelos fariseus e saduceus, eles servem como testemunha da prova de que Jesus Cristo veio, porque essa nova religião judaica, especialmente o Talmud, rejeita integralmente Jesus Cristo. Nós vamos falar disso mais pra frente em outro episódio, mas o Talmud deixa com todas as palavras ditas que Cristo foi um farsante, que ele foi um herege, que ele foi um perversor do judaísmo, né, da doutrina judaica. O Talmud judaico, o Talmud babilônico vai dizer isso, né, é o nome, tem duas edições do Talmud, tá, o babilônico e o de Jerusalém. A gente está tratando especialmente do babilônico, que é usado majoritariamente, né, e é o desenvolvimento final, que ele vai receber mais de desenvolvimentos. Mas enfim, de toda forma, o que acontece é que Agostinho vai dizer que eles servem de testemunha viva da rejeição de Cristo como Messias e da consequência da rejeição, né? Já Crisóstomo vai deixar muito claro que a existência da religião e das sinagogas vai ser uma continuidade da rejeição de Jesus Cristo. Então seria inaceitável que houvesse uma convivência de cristãos que frequentassem sinagogas e frequentassem a missa depois, e especialmente que eles entrassem em consenso de compartilhar práticas judaizantes, porque seria compactuar com algo que existe para provar a rejeição de Jesus Cristo como Deus. Santo Irineu, por exemplo, vai dizer que voltar aos costumes judaicos é rejeitar Jesus Cristo, né? Rejeitar o Evangelho. Então toda essa judaização, essa tendência judaizante feita em meios protestantes,
em meios carismáticos dentro da catolicidade, eles são um crime contra a fé católica, passível de excomunhão e condenação por heresia. Né? E isso é unânime entre os padres da igreja, certo? São Tomás de Aquino vai dizer na Suma Teológica de que os judeus eles não podem ser punidos por nós, cristãos, por culpa da morte de Jesus Cristo. Não podemos atacar judeus por conta da morte de Jesus Cristo, e na época da cristandade medieval era especificamente porque os cavaleiros iam atrás dos judeus para feri-los. Né? O combate teológico ele é extremamente lícito, e é por isso que a gente vai ter a Batalha de Paris posteriormente, né? Onde teremos o rei São Luís da França. Ele vai inclusive queimar o Talmud e assim por diante. Ou seja, a batalha teológica deve prevalecer, mas a batalha física de opressão, ou seja, usarmos a força da igreja contra a existência de populações judaicas é intrinsecamente mal e deve ser evitado, né? Mas que a responsabilidade estava em toda aquela população que entregou Cristo à morte, né? E isso é inegável. Ou seja, é um consenso entre o Evangelho, as cartas apostólicas, a patrística e a escolástica e o magistério da igreja em todos os seus concílios de que há uma responsabilidade do povo judeu sobre a morte de Jesus Cristo, que nós chamamos isso de deicídio, ok? E foi assim que a igreja sempre diferenciou os cristãos e os judeus, o que acabou gerando muitos atritos durante épocas. Né? Inclusive o filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, que eu já citei, ele retrata essa acusação de deicídio da forma mais fiel possível. Você vê que os judeus eles são extremamente agressivos com Jesus Cristo durante o filme inteiro, porque era exatamente isso que foi dito pelos padres patrísticos, escolásticos e o magistério da igreja, o Evangelho e as cartas apostólicas. Né? Isso é uma coisa que é um consenso da igreja. Então gerou muito choque, porque isso foi posterior ao Concílio Vaticano II. Né? Então virou meio tabu tratar dessa questão. Mas é necessário que a gente tenha isso como compreensão, porque isso é uma verdade de fé. E inclusive existe a reza no rito tradicional sobre a conversão dos judeus na Sexta-feira Santa, que foi suprimida pelo Concílio Vaticano II, mas que ainda existe no rito tradicional. Ok? Especialmente para aqueles que possuem um missal de 55, da época de Pio XII. Ok? E tem um missal posterior ainda de Pio XII, porque Pio XII ainda fez algumas reformas na Semana Santa também. Né? Tem um missal anterior a Pio XII que já conta com isso, inclusive, todas as orações. Então, por conta dessa doutrina cristã, católica, romana, inclusive, não exclusivamente católica, tá? Lutero vai tratar disso no seu tratado Os Judeus e Suas Mentiras, né? Dos Judeus e Suas Mentiras, um tratado luterano, escrito pelo próprio Lutero, foi um alicerce da igreja luterana da época. Vai ser um consenso do cristianismo. E conforme vai tendo mais e mais reformas protestantes, e mais, isso vai se perdendo, né? Isso se perde. Mas sempre foi um consenso, ok? Então, o que acontece? O que muda a partir disso? Existe um homem que percebe isso, e este homem se chama Julius Isaac, né? Julius Isaac era um judeu, escritor, que viveu na França, né? Ele era francês, de localidade, mas judeu, e de raça, né? Tipo, a família dele foi se mudando e nasceu na França, enfim. É como os jogadores de futebol da seleção da França, né? Que são africanos, família inteira africana, mas eles nascem na França e assim por diante, eles continuam sendo africanos, né? Mas enfim, de toda forma, Julius Isaac ele vai ser perseguido durante o segundo grande conflito, onde o líder austríaco e o Eixo vão mandar a sua família para um dos campos de trabalho, né, vamos dizer assim, aí, algoritmo. Então ele vai ser isolado ali num dos campos da sua família e ele consegue escapar. Né? Julius Isaac ele foge, ele consegue escapar, mas a sua família não. Né? E Julius Isaac dedica então a sua vida a tentar entender a origem do antissemitismo na Europa. Né? A origem do antissemitismo. Porque, muito embora
houvesse uma rixa pública entre europeus e judeus durante séculos, isso fosse claro, Julius Isaac queria ir além, né? Ele queria ir muito além. E aí que ele começa a desenvolver inúmeros trabalhos, né? Inclusive o seu trabalho, a sua carta magna, vamos dizer assim, que se chama em francês, né? Traduzindo, é praticamente a gênese do antissemitismo cristão, né? Não sei se tem a obra em português, eu achei em francês, eu li traduzido ali com traduções horríveis, né? Mas fui lendo e comparando com o original. Não sei se isso tem em português, creio que não. Mas Julius Isaac vai dizer que a origem de todo o antissemitismo, especialmente no eixo, né, ou seja, no grupo ali, Alemanha, Itália e outras nações europeias alinhadas ao eixo, como foi a Espanha, Portugal, Romênia, uma parcela do Brasil, entre outros países ali, né, que a Áustria, por exemplo, que já era considerada Alemanha, a Ucrânia, que era considerada Rússia, e assim por diante. Julius Isaac vai dizer que a origem desse ciclo de combates entre europeus e judeus se dá no cristianismo católico, né, especialmente na Igreja Católica. E ele vai trabalhar nesse seu livro o que ele chama de o ensino do desprezo, né, o que ele vai trabalhar em mais uma obra chamada Jesus e Israel, né. Ele vai tratar de que Jesus Cristo, os apóstolos e todos os demais padres apostólicos foram a origem do antissemitismo, porque o evangelho usava uma linguagem forte contra os judeus, as cartas apostólicas atacavam os judeus, os padres patrísticos tinham sermões contra os judeus e a Igreja Católica tinha liturgia desenvolvida tanto na época pré-escolástica, pós-escolástica, desenvolvida especificamente contra os judeus, né? E ali vai ser então ser feita uma conferência na Europa em 1947 chamada Conferência de Salisbury, né, uma região ali na Suíça. A Conferência de Salisbury ela vai ser convocada por influentes líderes da época, mais especificamente pessoas do círculo de Julius Isaac. E Julius Isaac vai dizer que é necessário reformular a doutrina cristã para impedir a força do antissemitismo, ou seja, do combate contra os judeus, né? E ele vai associar ali a narrativa recente que vai ser ali para os anos 50, passar a ser promulgada na mídia de forma internacional mesmo, né? Mas as informações muito recentes, divulgadas especialmente pela União Soviética, que tinha o batalhão judaico-bolchevique, né, que passava essas informações, a respeito da perseguição dos campos ali de trabalhos forçados, né, vamos dizer assim mais uma vez pelo algoritmo, e ele vai dizer que a existência desses campos e a doutrina do eixo, que era composta por países majoritariamente católicos, especialmente Pio XII tinha uma relação de neutralidade ali, né, Pio XI tinha uma outra relação, tudo mais com o eixo. Ele vai dizer que essa aliança toda e a influência do Vaticano vai ter gerado o eixo, que por sua vez gera a perseguição final contra os judeus. E essa conferência de Salisbury, então, ela convoca padres e teólogos, pastores protestantes e lideranças políticas da época, maçons e grandes rabinos e outros personagens influentes judeus, que vão propor 10 pontos, que são os 10 pontos da reforma do cristianismo. E entre eles tem alguns que a gente tem que ressaltar que realmente mais valem a se ressaltar. A gente vai pôr todos os 10 pontos no nosso canal do Telegram, tá? Mas os mais importantes, que mais vão influenciar o cristianismo, são a rejeição do termo do deicídio, né? A exclusão disso ser tratado de toda forma, isso tudo é um ponto, tá? A rejeição do termo deicídio, por consequência, a exclusão disso ser tratado de forma litúrgica nas igrejas. A rejeição da responsabilidade da raça judaica, do povo judeu, da religião como um todo, por rejeitar Jesus Cristo. Então, eles não podem ser culpados por rejeitarem Jesus. E o fato de que Jesus nasceu, viveu e morreu como um judeu. Então, ele tecnicamente não podia ter sido um cristão. A rejeição da ideia de que Jesus Cristo fundou a Igreja Católica a partir do ponto de vista de que
Jesus deveria ter nascido, vivido e morrido como um judeu. Então, por ter pertencido à fé judaica, ele não poderia de forma alguma ter criado uma nova doutrina. E isso foi maquiado, lógico, para ser aceito ali pelos protestantes e teólogos da época. Esses 10 pontos, eles vão ser trabalhados de forma mais profunda em um outro documento, né? Um documento que vai ser praticamente um estudo das origens do ensino do desprezo, né? Que vai ser um relatório que o Julius Isaac vai trabalhar desde antes da conferência e também após a conferência de Salisbury, que ele vai entregar a um homem, Angelo Roncalli, né? O Papa João XXIII, né? João XXIII, ele era um bispo que ele foi acusado e celebrado também de pertencer a uma ordem martinista da maçonaria. O martinismo é uma teologia gnóstica, né? Ou seja, é uma heresia. Assim como a maçonaria já é condenada pela Igreja Católica, o martinismo ele é ainda mais grave do que a maçonaria neopagã. Ele é a maçonaria gnóstica, né? É uma das escolas, porque a maçonaria tem várias vertentes, né? Você vai ter a maçonaria que ela é propriamente dita neopagã, você vai ter o rito escocês, você vai ter o rito escocês antigo e aceito, você vai ter várias variações da maçonaria, e você tem a maçonaria martinista, que foi muito forte em algumas regiões da França, e Angelo Roncalli, ele foi ali um dos membros dessa ordem martinista, né? Roncalli então recebe de Julius Isaac esse documento, e ele entrega ao cardeal Augustin Bea, né, a conclusão desse estudo. E é este homem, Augustin Bea, que vai desenvolver o documento Nostra Aetate, né, que conserva e concede o direito de todos os povos, a partir do magistério da igreja, de ter direito a qualquer religião. De que a liberdade religiosa é um direito indissolúvel e a igreja não tem direito de converter as pessoas, né? E especialmente o documento Nostra Aetate, ele serviu única e exclusivamente para declarar que o povo judeu tinha direito e acesso direto a Deus mesmo sem precisar se converter. O que contraria todo o ensino bíblico, onde Jesus Cristo diz que ele é o único caminho, e ele diz que quem rejeita o Filho, rejeita o Pai. Por sua vez, é impossível que um judeu tenha acesso a Deus. Ele perdeu esse acesso. E esse acesso só pode voltar se ele se converte a Jesus Cristo. Como os judeus rejeitam, eles rejeitam também o Pai. E por rejeitar o Pai, eles não têm acesso a Deus. Mas esse documento contraria isso, então, e passa a legitimar o judaísmo rabínico, que foi combatido por 2000 anos de igreja, né? Angelo Roncalli, então, João XXIII, ele entrega essa obra final do Concílio do Vaticano II, ele convoca o Concílio do Vaticano II, e especificamente o motivo real foi tratar sobre os judeus. Só que no final foram se desenvolvendo mais coisas, né? Como você vai ver a adulteração da missa, da doutrina, mudança do catecismo, alteração dos ensinos, a igreja se reformou toda, mas isso também vai ser tratado em outro episódio. O mais importante é que a partir do momento onde a Igreja Católica cede a coroa papal e entrega ela de volta ao Sinédrio, legitimando uma doutrina que existe para rejeitar Jesus Cristo, a Igreja Católica trai a si mesmo e ela se põe submissa a Sião, Jerusalém, aos judeus. E essa conferência de Salisbury, esses documentos de Julius Isaac são o ponto específico de estudo para entender não só a crise da igreja, mas como o mundo se submeteu à influência da religião judaica, especialmente o cristianismo. Foi por conta dessa conferência, a conferência de Salisbury, que hoje há essa doutrinação judaizante dentro do cristianismo, algo que foi combatido e rejeitado durante 2000 anos. Né? E tudo isso porque Julius Isaac associou a perseguição do eixo contra os judeus ao cristianismo, especialmente à Igreja Católica. E como a Igreja Católica é uma instituição internacional gigantesca, ela influencia outros setores da sociedade. Então, a partir do momento em que a Igreja Católica deixou de condenar o deicídio e o Talmud, ela passou a legitimar os fariseus e os saduceus, que Jesus Cristo chamava de guias cegos, ou seja, que não eram legítimos para Deus.
Mas a igreja foi lá e os legitimou sem autoridade, sem autoridade de Deus para fazer isso, né? Porque o próprio Evangelho diz que rejeitar o Filho é rejeitar o Pai. Então, se você não reconhece Jesus como Deus, Salvador e Mediador, você rejeita Deus integralmente. E isso não é opcional, não existe algo que possa dizer que você pode trapacear isso, né? Tamanho é o nível de gravidade dessa questão, né, que o documento Nostra Aetate deu uma enxugada ali e foi recheado posteriormente com a liberdade religiosa geral. Mas você pode estudar os documentos da época que o Nostra Aetate existia única e exclusivamente para dar garantia de liberdade religiosa aos judeus por conta da chamada culpa pelo evento dos 6 milhões, né, vamos dizer assim. Então, por conta daquele evento ali acontecido durante o segundo grande conflito, o Nostra Aetate, a Conferência de Salisbury ocorre e, por sua vez, gera o Nostra Aetate, o que causa todo o Concílio do Vaticano II e gera crise na Igreja atual. Entende? Então, a crise na Igreja ela é gerada especificamente porque a Igreja descoroou Jesus Cristo e coroou o Sinédrio judaico, que rejeita Jesus Cristo. E a Igreja rejeitou um ensino apostólico por um ensino teológico de homens que nem sequer eram cristãos, como o caso de Gilles Isaac, né? E é nesse ponto onde você entende o início da influência religiosa, e não só religiosa, como política, porque tudo isso acompanha a fundação do Estado sionista de Israel, que é o que nós vamos tratar no próximo tópico, na próxima aula, que vai ser a respeito do sionismo, as suas origens no passado até a conclusão do Estado. Isso aqui é mais para vocês entenderem a doutrina religiosa da igreja a respeito dos judeus e da sua nova religião, e como, quando a igreja abandonou esse ensino dado por Jesus e pelos apóstolos, ela legitimou aqueles que Deus não legitima. Ela trai a Deus e se prostitui com o Sinédrio, né? Que no caso ela se prostitui com Israel, que é a grande meretriz do Apocalipse, algo que nós vamos tratar também posteriormente. Ok? Então fica aqui essa primeira aula para vocês entenderem as origens do pensamento cristão a respeito da relação para com os judeus, a rejeição dos judeus para com o nosso Senhor Jesus Cristo, a decorrência dessa rejeição e a consequência de rejeitar o conceito da rejeição dos judeus. Então, no momento em que nós rejeitamos, que os judeus rejeitaram Jesus Cristo, nós rejeitamos Jesus Cristo, porque legitimamos aqueles que rejeitaram a Deus. Ok? Então, muito obrigado a todos que acompanharam. Fiquem aí para a nossa próxima aula e acessem todas as nossas redes sociais. Ok? Um abraço e fiquem todos com Deus. Viva Cristo Rei!